história de Ulisses é a história do homem, de todos os homens. Do homem astuto, que engana e mata, do homem amante, que se perde no caminho, do homem errante, que viaja sem destino, do homem faminto, que devora monstros. Ulisses não tem medo da guerra, Ulisses não tem medo da morte, Ulisses é todo mundo e ninguém. A história de Ulisses termina quando Ulisses volta para casa. Desta vez, Ulisses não sairá de casa. A vida de Ulisses foi reinventada pela modernidade. Ulisses agora é pacato e profilático, previsível e atarefado, produtivo e regrado, fraco, familiar e fatigado. Ulisses domesticado, preocupado com a prestação do carro e a previdência privada, entre deprimido e depravado, em dia com o imposto de renda, mas devendo para o banco e para o amigo que faz tempo que não vê. Ideologicamente engajado, atualiza-se diariamente com as últimas notícias da política, mas nunca lê um livro. Assíduo consumidor de ômega 3 e orgânicos, confere rótulos, bulas e contabiliza as calorias que come. Ulisses devorado pela TV Ciclope. Ulisses encantado pelas câmeras sereias da internet. Ulisses onanista, consumista, humanista e sedentário. A história de Ulisses está mal contada. Ulisses não sai mais de casa. O Ulisses da Grécia Antiga era feito a guerras, aventuras e amores, coisas que hoje só existem nos filmes. A modernidade transformou todos os anos de viagem de Ulisses em pretexto para seu retorno a casa, como se de casa nunca devesse ter saído. Fica em casa, Ulisses, pediria Penélope? Homeros imaginaram Ulisses em constante travessia, histórias após histórias, de ilha em ilha, de mar em mar, nos braços de Circe ou nos sonhos de Nausicaa. Ulisses em constante travessia, Ulisses sem casa, longe de casa, em constante travessia. Toda mulher é um porto, e Ulisses está sem Penélope, em constante travessia, sem filho, sem destino, em constante travessia. Ulisses já não existe mais, já não há ninguém mais que queira ocupar o seu lugar. Mas qual o lugar de Ulisses? Ulisses está em toda parte em canto algum. Ulisses é ninguém. Ulisses devia mesmo era ter morrido na antiguidade. Ulisses moderno traiu Ulisses, tornou-o cristão, terrivelmente cristão, o que quer dizer que é um ressentido atravessado de ódios. Tornou-o jurídico, institucional, cidadão responsável. Ulisses tem avatar, conta em banco, doa sangue e vota nas eleições. A história moderna é a história às avessas de Ulisses. Ulisses gordo, sentado na frente do computador. Ulisses espremido no metrô. Ulisses sonhando ser chefe para desprezar seus subordinados como é desprezado. Ulisses humilhado, trancado dentro de casa. Ulisses, divorciado de Penélope, passeia aos finais de semana com Telêmaco no parque. Ulisses paralisado, esperando que alguém o espere. Ulisses esbotado, desafinado, fragilizado. Ulisses como Ulisses de James Joyce, casado, fútil, cotidiano e tributável. Ulisses de segunda categoria, elevado à potência negativa. Ulisses fractalizado. Ulisses, eu e você. O
O que aconteceu com Ulisses depois que retornou subrepticiamente à sua casa e matou um por um os pretendentes que assediavam Penélope? Comemorou com vinho e uma ceia farta? Elogiou a beleza madura de sua esposa? Tocou em seus seios? Fizeram amor sobre o tapete tão arduamente tecido? Teria contado suas aventuras ou estava exausto demais para os detalhes? Havia ainda intimidade entre o casal? Ou Penélope preferia dormir sozinha? Roncaram durante a noite? Sofriam de flatulência, de insônia, de incontinência urinária? Durou muito a ereção? 10 anos de guerra e outros tantos para o retorno. O que sobrevive no interior dos corações há tanto tempo? No século XX, Ulisses se reinventa como cinema. As luzes se apagam e do fundo da sala, como mágica, brota uma luz maquinal, esfumaçada, silenciosa, que projeta sobre a tela a alma de Ulisses, isto é, as histórias de ninguém. E não adianta procurar por Ulisses em qualquer lugar fora da tela. Ele não está em nenhuma poltrona, porque Ulisses não assiste a filmes. Ulisses é o filme. Arte de desastres, fábrica de fábulas, o cinema jamais foi moderno. Atado à arte do trágico, aspira ao mito, ao inaudito, ao que não foi escrito. O cinema não existe, o cinema não existe ainda. Existisse o cinema, seríamos múltiplos, plurais. Seríamos heróis, palhaços, vampiros, vilões, cowboys, prostitutas, formas fajutas de sonho. Existisse o cinema, seríamos intensos. O cinema que existe é o cinema do engano, entre distraído e triste, atiça a traição, o medo e perversão. A câmera enriste, insiste no close do rosto, o riso fácil, o dorso belo da loira, espelho e janela, a ilusão rasga a tela e habita um instante. Existíssemos no cinema, seríamos outros na vida, menos comuns, triviais, mínimos nas maneiras do cotidiano. Seríamos como do outro lado do pano, mistura de fantasia e pose, alegria e uma boa dose de frases feitas, como quem espreita o momento de se apagar. Não existisse a vida, viveríamos num filme. A modernidade criou os lugares funções e os homens máquina. Um lugar-função é um templo, um não espaço, uma caixa, cubículo onde os homens máquina vivem. A casa é um lugar-função para o homem máquina morar. Tem uma sala onde o homem máquina senta, uma cozinha para o homem máquina comer e um quarto para dormir. Caga e se lava no banheiro. O homem máquina está emparedado. O homem máquina trabalha numa empresa, lugar-função de fazer coisas para vender. As coisas são vendidas no lugar-função mercado e o lucro faz o sangue ferver. O homem máquina é uma máquina de foder. A cama do quarto do casal é o templo do amor convencional. O templo do amor disfuncional é o motel, lugar-função de esmagar desejos. O shopping center é o castelo moderno. Exibe a nobreza do mundo.
as máquinas prazer. As máquinas prazer são os produtos de uso pessoal. As máquinas prazer funcionam como magia. A função do homem-máquina é adquirir máquinas prazer, ser seduzido, enfeitiçado por elas. O homem-máquina é um mágico que transforma máquinas em prazer. O homem-máquina é uma máquina de rezar. Para rezar, há os lugares função como igrejas. Igrejas são lugares para se arrepender e falar com Deus. Deus é uma máquina com função de fixar um ponto no infinito, no inexistente, no anseio de ultrapassar o nada. Ulisses é a antimáquina sem função e sem lugar. Ulisses mora no mundo e o mundo é um lugar sem função. Ulisses não tem objetivo. A vida não tem objetivo. E eu sou um homem errático. Ulisses olha para o mar. Nostálgico e abatido, olha para o mar. Encerrado em sua casa, morto em seus sonhos, Ulisses olha para o mar e já não vê futuro. Seria o último dos homens, a testemunha derradeira de um modo de vida que se extinguiu mal floresceu? Que idade poderia ter Ulisses agora? 30 anos, solteiro, sem filhos, empresário? 60 anos, divorciado, desempregado e que tem por hobby tocar guitarra numa banda de rock? Ulisses, 10 anos, não gosta da escola, mas estuda mandarim? Ulisses tem 300 anos e é cônsul em Roma. Tem 2000 anos e é escravo na Baía de Todos os Santos. Ulisses não tem idade. Ulisses não sente saudades. Ulisses não é ninguém. Eu sou Ulisses, e desta vez Ulisses não sairá de casa.